Meu povo, abra a Bíblia em Gênesis, capítulo 2. Vamos ler do verso 18 ao 25. Nesta noite eu quero iniciar uma série de reflexões sobre a versão original do homem. É possível, não sei, é possível que a gente não consiga concluir o que eu espero para hoje. Se não, na próxima ocasião a gente conclui e eu quero, na sequência, emendar alguns apontamentos sobre o que é a masculinidade bíblica. Nós precisamos definir isso, é sobre isto o que nós estamos tratando. Terminado isto, tendo enxergado a versão original do homem, a masculinidade bíblica, nós falaremos sobre a verdadeira libertação obtida para a mulher e também construiremos juntos uma feminilidade bíblica. É sobre isso que trataremos. Primeiro, a pancada nos homens e depois a pancada também nas mulheres, que elas têm cara de santinhas, mas não são tão assim, não é? A versão original do homem, Gênesis 2, de 18 a 25. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como os chamaria. E o homem escolheu um nome para cada um dos animais. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus o fez cair então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, Deus tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que a costela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Termina aqui a leitura da palavra de Deus. Em um mundo onde, indiscutivelmente, a feiura do relacionamento entre homem e mulher está estampada de todas as formas, veladas e violentas. Ninguém aqui discutiria que o relacionamento entre homem e mulher está manchado pela feiura, às vezes com mancha de sangue. A sociedade, em face disso, e não sem razão, se armou até os dentes para impedir essas aberrações. Violência contra a mulher, principalmente. Uma das formas que se encontrou para se atacar esse problema, que é sim real, a feiura do relacionamento entre homens e mulheres, a maneira que se encontrou para atacar esse problema foi combater o que se passou a chamar de masculinidade tóxica. Em síntese, o que se parece propor na prática, quando se fala em masculinidade tóxica, de todas as coisas que eu investiguei, busquei ler por cima,
Na prática, o que se está propondo é desmasculinizar o homem. A Bíblia, veja, a Bíblia não nega que haja um problema. A Bíblia não nega que haja um problema gravíssimo entre homens e mulheres. Mas a solução bíblica é bem diferente da solução que é proposta pelas iniciativas sociopolítico-culturais. Enquanto esses movimentos se mobilizam hasteando a bandeira de direitos e de igualdades, de fato eles estão agindo para redefinir sexualidade, redefinir gênero, redefinir a família e redefini-los à imagem dos desejos pessoais dos indivíduos, causando ainda mais conflitos e revoluções. Afinal de contas, gente, o conflito e a luta, eles estão na essência da cosmovisão darwinista que sustenta todas essas ações. A Bíblia, em contrapartida, demonstra que a única solução, veja, não a melhor solução, não uma solução, mas a única solução, segundo a Bíblia, é a redenção possível em Cristo Jesus. A única solução para o problema da feiura entre homens e mulheres, a única solução é o resgate e a santificação do ser humano, homem e mulher, por meio da vida e da obra de Jesus Cristo. Redenção e não revolução. Santificação e não redefinição. Foi por isso que nós nos propusemos a erigir o que eu estou chamando de uma teologia bíblica de gênero, e esta é a terceira mensagem dentro da série em Gênesis. Quando nós chegamos em Gênesis 1:27 e lemos Moisés dizendo que Deus nos criou à sua imagem, homem e mulher nos criou, eu disse, é isto, a gente precisa, à luz de todos os acontecimentos, construir uma visão bíblica do que é homem, do que é mulher. De que modo nós estamos procedendo? Nós admitimos que o problema é real. O problema é real. Nós não estamos negando que haja violência contra a mulher e outros pecados mais. De ambos os lados. O caminho, entretanto, que escolhemos trilhar não foi atacar o que se convencionou chamar de masculinidade tóxica. Por quê? Porque apenas atacar e se limitar a dizer o que masculinidade não é, jamais será suficiente para se resolver o problema. Uma, que todo ataque sempre gera contra-ataque. Outra, que se nos limitarmos a apenas a desconstruir o padrão masculino ou o padrão feminino, por sua vez, a pergunta que ficará é: o que nós deveremos colocar no lugar do padrão masculino que foi destruído ou do padrão feminino que também foi destruído? Alguém saberá dizer o que se colocará no lugar daquilo que se está sendo destruído? Ora, gente, pelo visto ninguém sabe. O resultado é o caos que só parece aumentar na cabeça das pessoas e nas camadas sociais mais diversas. Portanto, a única maneira de resolvermos o problema da feiura entre homens e mulheres é nos voltando para a Bíblia. Sim, a Bíblia Sagrada. Se não for a Bíblia Sagrada, será o quê? Porque todos estão em busca de resolver esse problema da feiura entre homens e mulheres. E se não for a Bíblia, será alguma coisa. Deixa eu te dar um exemplo. Um site na internet chamado eCycle, ou em busca de resposta, eles estavam querendo entender a origem do comportamento associado ao que se chama de masculinidade tóxica.
E eu quero que você leia a conclusão a que eles chegaram, honesta da parte deles, mas assustadora para quem conhece a Bíblia. Olha qual é, segundo o E-Cycle, a origem do comportamento denominado masculinidade tóxica. Para você entender que se não for a Bíblia, será alguma coisa a dar respostas. Abre aspas, uma possível origem da masculinidade, e aqui é masculinidade, não é nem a tóxica. Uma possível origem da masculinidade parece ter desenvolvido há milhares de anos, quando os primeiros Homo sapiens usavam a força, por exemplo, para exercer domínio ou assumir o comando. O homem sapiens macho, mais bem-sucedido, era aquele que podia lutar e caçar. Naquela época, as características mais desejáveis, provavelmente, incluíam agressão, crueldade e força física. Fecha aspas. Percebeu, gente? Você identificou a origem desse pensamento quando tenta definir o que é masculino? A origem desse tipo de argumento é o evolucionismo darwinista, que nós já combatemos lá nas primeiras mensagens desta série em Gênesis. Agora, raciocine, aonde esse pensamento vai? O que ele proporá como solução? Se a origem da masculinidade é lá em milhões de anos atrás, quando o Homo sapiens masculino precisava agredir, ter força para sobreviver, imagina o que eles vão propor como solução para resolver o problema da violência contra a mulher, por exemplo. Presta atenção. A matéria do site continua, abre aspas. Esses comportamentos, ou seja, os comportamentos dos machos, agressão, crueldade, força física, que eles disseram, perduraram por séculos. Ao longo da história, governantes dominantes do sexo masculino ganharam poder conquistando outros territórios à base da força. Escute, tal padrão permaneceu inalterado até as décadas de 1980 e 1990, quando os comportamentos masculinos tradicionais tornaram-se incompatíveis com as visões da sociedade contemporânea. Fecha aspas. Espera um pouco. Pense, gente, pense. Deus te deu cabeça para pensar. Você não tem pamonha na cabeça, você tem massa cinzenta, cérebro, você tem que pensar. Pense um pouco. O que estava acontecendo nas décadas de 1980 e 1990, quando este artigo aqui diz que o comportamento masculino tradicional passou a ser dito ou tido como incompatível? Alguém se recorda o que estava acontecendo em 1980, 1990? Os de datas de nascimento antigas aqui vão se lembrar? Ora, em 1980 e 1990, as ondas do tsunami da revolução sexual dos anos 60 e 70 estavam finalmente desabando com força total sobre todas as estruturas judaico-cristãs da sociedade, especialmente sobre questões de sexualidade, gênero e família. Começou nas décadas de 60 e 70, a revolução sexual, e agora todos aqueles hippies estavam nas universidades dando aula, nas cortes máximas da justiça, advogados, promotores, juízes, formadores de opinião, que um dia estiveram lá nas décadas de 60 e 70, no Paz e Amor, Revolução Sexual, e agora eles são os formadores de opinião. E o que eles estão propondo? Eles estão propondo que a gente use a cosmovisão judaico ou darwinista para redefinir homem e mulher. Afinal, a gente evolui, e agora não vivemos mais na era das cavernas, onde o Homo sapiens macho precisava bater nos animais para sobreviver, então ele não pode querer ficar batendo na fêmea como ele batia, e eles raciocinam nesses termos.
Daí é que eu digo que se a Bíblia não for a que rege essas questões, será qualquer outra teoria, será principalmente a revolução darwinista, que ao longo da história tem se apresentado sob diversas máscaras. Algumas das máscaras da revolução darwinista: revolução sexual, movimento feminista, movimentos homossexuais e transexuais, acompanhados de toda essa discussão de gênero mais recentemente. É verdade, sim, que o homem tem pecado contra a mulher. É verdade. É uma tragédia. É verdade também que a mulher peca contra o homem. É verdade também, mas a solução não poderá ser a desmasculinização do homem, ou a desfeminilização da mulher, ou a transformação de qualquer um dos dois à imagem de seus próprios desejos. A solução não é atacar a dita masculinidade tóxica e fazer o homem pedir perdão por ser homem. A solução é apresentar a masculinidade bíblica, a masculinidade saudável, e no processo fazer o homem reconhecer seus pecados e pedir perdão por cada um dos pecados, buscando redenção em Cristo e reconstrução de relacionamentos quebrados entre homens e mulheres. E é o que nós estamos buscando fazer nesta série. Noutra mensagem a seguir, Deus permitindo, como eu disse no início, eu quero ver com vocês a vitória que foi obtida para a mulher. A libertação que a mulher sim conquistou em Cristo Jesus. E as implicações disso. E o que é ser feminino e mulher à luz da Bíblia. Mas hoje eu quero iniciar o seguinte estudo. Qual é a versão original do homem? Tem algo errado com o homem macho? Tem algo errado conosco? Segundo a Bíblia, qual é a versão original do homem? Como Deus criou e qual era o padrão de masculinidade saudável criado pelo próprio Deus? Nós queremos apresentar isso, nós queremos enxergar isso. Nossos meninos precisam aprender o que é ser homem, o que é ser macho, o que é ser homem cristão à luz da Bíblia. Num mundo onde faz você e seus filhos pedirem perdão por terem nascido homens. A gente precisa encontrar um caminho. Há 2 semanas passadas, nós nos concentramos na guerra em que homens e mulheres passaram a travar um contra o outro por causa do pecado. Essa guerra é real, ela existe, infelizmente. A gente viu que homens pecadores tendem a usar suas características singulares, força, poder, autoridade, dentre outras características masculinas, para dominar as mulheres em benefício próprio. Isso existe. E vimos que mulheres pecadoras também tendem a usar suas características únicas, principalmente o corpo, para controlar os homens em benefício próprio. Vimos que homens também andam usando o corpo para dominar as mulheres. Ambos estão tentando explorar um ao outro com propósitos malignos. E nesta guerra dos sexos há pelo menos um músculo que é igualmente forte, tanto nos homens como nas mulheres. Que músculo é este? A língua. É por isso que nas rodas de escárnio de homens e de mulheres, consegue-se ouvir homens pecadores e mulheres pecadoras empunhando a arma que destrói um ao outro. Palavras. Palavras de ódio. Palavras de condenação. É o que a gente chama de guerra dos sexos. Mas não foi desse modo que Deus criou o mundo. O que aconteceu foi que o pecado destruiu a versão original de homem, a versão original de mulher, destruiu o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Daí que se deve levantar as seguintes perguntas. Como
o homem e a mulher deveriam se relacionar? Como era o relacionamento entre homem e mulher antes de o pecado arruinar todas as coisas? Como eram a masculinidade e a feminilidade antes do pecado distorcer tudo isso, tornando masculino e feminino no horror que vemos hoje? Como era isso antes da queda, meu Deus? Parte dessas respostas, as quais nós já consideramos noutra mensagem, é que Deus criou o ser humano à sua imagem, homem e mulher nos criou. Isso significa, dentre tantas coisas, que homens e mulheres desfrutam de igualdade de personalidade, igualdade de dignidade, homens e mulheres, respeito mútuo, harmonia, complementaridade, e em Cristo, homens e mulheres não são competidores, são co-herdeiros da graça da vida. Já vimos isso. Mas, conforme enfatizamos na semana retrasada, esta é apenas parte da resposta para resolver o problema entre homens e mulheres. Ao se tratar apenas da igualdade de dignidade, apenas da igualdade de personalidade entre homem e mulher criados à imagem de Deus, fica em aberto a seguinte questão. Pense comigo, acorde, raciocine aqui. Dentro desta igualdade de personalidade, homem e mulher são iguais. Homem e mulher são iguais em dignidade. Dentro dessa similaridade, será que não poderia haver alguma responsabilidade ou algum papel específico que o homem tem, porque ele é homem, criado por Deus homem, e que a mulher tem, porque é mulher, criada por Deus mulher? É isso que eu quero que você raciocine. Porque o mundo em que nós vivemos diz que não há diferenças. Mas olhando para a Bíblia, homens e mulheres criados com igual dignidade, com personalidades iguais no sentido de dignidade diante de Deus. Será que ainda assim Deus não criou papéis e responsabilidades diferentes para o homem, porque Deus o criou homem, e para a mulher, porque Deus a criou mulher? Outra coisa, ao demonstrar respeito e cuidado mútuos, não deveria ainda haver algumas maneiras especiais de um homem respeitar uma mulher e maneiras especiais de uma mulher respeitar um homem? Tem mais. Igualdade de personalidade e reciprocidade de respeito exigem igualdade de responsabilidades ou de práticas semelhantes em todas as responsabilidades, ou existem responsabilidades que são do homem porque ele foi criado homem e da mulher porque ela foi criada mulher? Ou Deus pretendia desde o início que a igualdade de personalidade, a igualdade de dignidade fossem expressadas de jeitos diferentes, já que nos fez homens e mulheres? E a resposta bíblica é sim. Conquanto sejamos iguais em dignidade, Deus nos deu papéis e responsabilidades distintas. Essas são as questões que a gente levanta nesta mensagem. E nós vamos ficar com essas perguntas em tela por algumas semanas, enquanto a gente se dedica a esboçar o que a Bíblia ensina sobre questão de diversidade. Diversidade como? Homem e mulher com papéis diferentes. É nestes termos que eu uso a palavra diversidade. Homens e mulheres com papéis diferentes. Eu vou repetir. Diversidade no meu vocabulário, para o que estamos nos propondo a fazer, significa homens e mulheres com papéis diferentes. Diversidade de papéis. Está claro isso? Porque essa palavra hoje é perigosa. Mas ao mesmo tempo, complementares. Homens e mulheres com papéis diferentes, agindo com mutualidade, com harmonia.
Hoje nós veremos a descrição bíblica geral da masculinidade, tal como Deus pretendia que fosse, antes do pecado arruinar todas as coisas. E noutras mensagens, permitindo o Senhor, nós vamos abordar a vitória para a mulher, a vitória que foi obtida, a verdadeira libertação e tudo mais. Então vamos à seguinte pergunta agora. O argumento de Gênesis 2. Será mesmo que essas perguntas que a gente está fazendo são apropriadas? Ou seja, homens e mulheres, eles são iguais em dignidade. Homens e mulheres foram criados iguais, ou igualmente à imagem de Deus. Mas homens e mulheres têm mesmo o mesmo papel ou têm papéis diferentes? Tem mesmo as mesmas funções ou tem funções diferentes? Tem responsabilidades diferentes? Ainda que complementares? Parece que sim, e eu quero te dar 2 argumentos para isso. O primeiro é capítulo 2 de Gênesis. Capítulo 2 de Gênesis, quando a gente termina de ler o último versículo do capítulo 2, você lê lá que homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam, você chega à seguinte conclusão: o capítulo 2 foi escrito para tratar do relacionamento entre homem e mulher. Eu vou te mostrar isso. E o outro argumento que eu quero usar é que Jesus e Paulo, sempre que eles vão falar do relacionamento entre homem e mulher, iguais em dignidade, mas diferentes em papéis e responsabilidades, Jesus e Paulo usam Gênesis 1 e 2. Eles vão para antes da queda, para dizer, homem e mulher, iguais em dignidade, criados à imagem de Deus, complementares, mas distintos em responsabilidades e papéis. Vamos lá, vamos tentar fazer um pouquinho de teologia bíblica para você entender isso. Em Gênesis 1, veja, em Gênesis 1, Moisés narrou como Deus criou todas as coisas do nada. E Deus as juntou de maneira ordenada, para que servisse ao propósito de ser bom para o ser humano que Deus criou. Você não pode deixar de notar isso, porque hoje existe toda isso é novo ainda, até nos Estados Unidos, vai chegar no Brasil em breve. O que se discute hoje? Há especialistas, por exemplo, nos Estados Unidos, falando do futuro sem nós aqui. Dizendo que o maior problema do planeta Terra é o ser humano, tal como ele é hoje. Por isso que ele precisa de transformação. Você acredita nisso? O problema do planeta Terra somos nós. Nós precisamos evoluir para algum tipo diferente de gente. Mas quando você lê a narrativa da criação, você descobre que tudo foi criado em perfeita harmonia, para que o homem, a coroa da criação, fosse colocado sobre a terra. É o que está em Gênesis. Nós já estudamos isso. Na sequência, estando tudo pronto, depois que Deus preparou o palco do universo e a terra para o ser humano, no 6º dia, Deus criou o homem, a sua imagem, homem e mulher os criou, e Deus declarou que tudo era muito bom. E aí termina o capítulo 1 de Gênesis. Ora, pense comigo. Moisés poderia muito bem ter pulado para o capítulo 3 e contado sobre a queda do ser humano no pecado, das consequências da queda, já que ele no capítulo 1 contou, Deus criou homem e mulher, colocou eles para dominar sobre os animais, sobre a terra, multiplicar, encher a terra. Não precisávamos do capítulo 2. Pula para o 3 e a gente vê a história da queda. Só que não. Moisés escreve o capítulo 2 de Gênesis. Moisés, ele dá um zoom na câmera e faz um close no 6º dia da criação, porque o capítulo 2 é um unzip,
Sabe aquele programa que você tem lá um arquivo zipado, você clica e você faz um unzip do sexto dia da criação, você desembrulha ele, você amplifica ele, você enxerga com mais detalhes o que estava no sexto dia da criação. E o que a gente descobre? A gente descobre que uma das razões pelas quais Moisés detalhou algumas coisas do sexto dia foi para dizer algo importante a respeito do relacionamento homem e mulher. Tanto que o capítulo termina, verso 25, capítulo 2, 25. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. É sobre o ser humano esse capítulo 2. É sobre o que Deus idealizou para homem e mulher, dignos, os dois à imagem de Deus, mas com papéis distintos. E muito bem com isso, porque estavam nus, um diante do outro, e nenhum tinha vergonha do outro. A mais perfeita harmonia e complementaridade, com papéis distintos, responsabilidades distintas. Em Gênesis 1, Moisés já havia dito algo fundamental. Em Gênesis 1, Moisés já tinha dito que ambos, homem e mulher, foram criados à imagem de Deus e por isso são igualmente dignos, valiosos perante o Criador. Está claro isso. Só que em Gênesis 2, Moisés disse algo mais específico. Veja, se em Gênesis 1, nós aprendemos que homem e mulher são iguais em valor e dignidade, em Gênesis 2 nós aprendemos a respeito dos diferentes papéis e de como eles se complementam em harmonia, sem diminuir um ou outro, sem elevar um ou outro. Gênesis 2, portanto, levanta esta questão. Qual questão? Como a masculinidade e a feminilidade são diferentes, sem dizer que um seja melhor que o outro, ou superior ao outro na criação. É isto que Gênesis 2 quer mostrar. Como homem e mulher, dignos, igualmente dignos diante de Deus, mas ainda assim com papéis e responsabilidades diferentes, sem um ser melhor que o outro. Como? É isso que nós vamos ver, que Gênesis 2 vai nos mostrar. E Moisés nos dá uma nota fantástica. Ambos estavam nus, como de fato eram, um diante do outro, e nenhum tinha vergonha ou raiva do outro. Estavam bem. Agora o Novo Testamento. Tanto o Senhor Jesus como o apóstolo Paulo, quando eles fazem uso do Antigo Testamento para responder questões sobre como o homem e mulher deveriam se relacionar um com o outro, tanto Jesus como Paulo retrocedem ao estado das coisas antes da queda em Gênesis 3. Você vai ler o Novo Testamento inteiro e você vai descobrir que nem Jesus, nem Paulo tomaram os relacionamentos confusos e conflituosos de Gênesis 3 em diante para torná-los normativos ou para mudar os papéis de homens e mulheres. Tanto Jesus como Paulo, com efeito, eles retrocedem a Gênesis 1 e 2 para dizer, era assim que tinha que ter sido e é assim que temos que buscar ser, mesmo depois da queda. É impressionante isso. Jesus não muda a opinião de Deus desde o início sobre casamento e divórcio. Jesus não muda o papel de homem e mulher mesmo depois da queda. Tampouco Paulo. Portanto, o que a gente vai fazer a seguir são algumas observações que começarão a responder se homem e mulher, ainda que em igualdade de personalidade, ainda que em igualdade de dignidade, ainda que iguais em valor, possuem sim responsabilidades e papéis diferentes, e isso não torna um melhor que o outro. Trocando em miúdos, Gênesis ensina
e ensina mesmo que há responsabilidades ou papéis especiais para o homem, porque ele é homem. E há papéis e responsabilidades especiais para a mulher, porque ela é mulher. E isso não diminui nem rebaixa um em relação ao outro. Por exemplo, a Trindade divina, como veremos em instantes, Pai, Filho e Espírito Santo. Alguém ousaria dizer que o Filho é inferior ao Pai, porque o Filho se submeteu à vontade do Pai? Se você disser isso, você vai dizer uma heresia. Pai, Filho e Espírito têm o mesmo valor. São Deus, em três pessoas distintas. Mas o Filho se submete ao Pai. E o Espírito vive para exaltar o Filho. Então vamos lá. Qual é o primeiro argumento para dizer que o homem tem papel de liderança, por exemplo? Ou responsabilidade de liderança no lar e na igreja, uma vez que a igreja é a família de Deus? Primeiro, Adão foi criado primeiro e depois Eva. Isso é muito interessante. O fato de Deus ter criado Adão primeiro e só depois de certo tempo Eva, sugere que Deus enxergava Adão com um papel de liderança sobre Eva. Gente, não se menciona procedimento desse tipo em duas etapas, primeiro o macho, depois a fêmea, na criação de qualquer um dos animais. Mas aqui em Gênesis 2 parece haver um propósito especial. A criação de Adão primeiro é compatível com o padrão da primogenitura no Antigo Testamento. A ideia de que o primogênito de cada geração de uma família humana detém a liderança na família, simplesmente porque ele nasceu primeiro. De onde o judeu deriva isso, senão da ideia de que Adão foi criado primeiro, depois Eva, e por isso ele tem liderança sobre a esposa. A confirmação de que nós estamos corretos ao enxergar um propósito no fato de que Deus criou Adão primeiro, e de que esse propósito reflete uma distinção permanente nos papéis estabelecidos por Deus para homens e mulheres, sabe onde está? 1 Timóteo 2,13. Abre lá. Olha como Paulo interpreta a criação do homem primeiro e depois da mulher. 1 Timóteo 2,13, Paulo diz: Deus fez Adão e depois Eva. Paulo usa esse argumento como razão para restringir aos homens alguns papéis de liderança e de ensino na família e na igreja. De novo, por ser o homem líder da sua esposa, líder na igreja, não faz dele alguém superior à mulher, absolutamente. Iguais em dignidade. Distintos em papéis. Deus fez assim. Primeiro, então, o primeiro indício de que há diferença de papéis, de liderança masculina. E um parêntese. Eu não estou dizendo com isso que uma mulher não pode ser presidente da república. Não estou dizendo que ela não pode ser presidente de uma empresa. Mas no lar, na família, na igreja, a liderança é do homem. E se você perguntasse a Paulo, ele diria: Deus fez Adão e depois Eva. Segundo, Adão recebeu a lei moral de Deus para passar ela para Eva. A segunda observação é esta: uma das responsabilidades que veio com ter sido criado primeiro, foi a responsabilidade primária, não a responsabilidade única, mas a responsabilidade primária de receber e de ensinar e de ser responsável pelo padrão moral de vida no jardim do Éden.
Antes mesmo de a mulher ser criada, Gênesis capítulo 2, abra lá, verso 16, Gênesis capítulo 2, antes da mulher ser criada, o Senhor Deus veio ao homem e deu a seguinte ordem ao homem: Eva ainda não tinha sido criada. Gênesis 2, 16 e 17. Coma à vontade, Adão, dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto do bem e do mal, com certeza morrerá. Pois bem, Eva foi criada na sequência, e você não tem registro de que Deus disse isso diretamente para Eva. Quem deveria ter dito? Adão. Adão recebeu a lei moral de Deus e tinha como responsabilidade não única, mas primária, de transmitir a lei moral que ele próprio recebeu de Deus para sua mulher Eva. Daí a posição de liderança do homem no lar e na igreja ser a de principalmente doutrinar e ensinar. Adão foi criado primeiro. Adão recebeu a lei moral de Deus para transmitir para Eva. Terceiro lugar, Eva foi criada como auxiliadora de Adão. A Bíblia especifica que Deus criou Eva como auxiliadora. Gênesis 2,18. Não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. Essa versão da NVT não é boa, porque dá a ideia de que o homem estava incompleto. A melhor tradução é a da Ara, que diz assim: alguém correspondente a você. No Novo Testamento, quando Paulo vê isso, Paulo atribui tanta importância a esse versículo, o homem, a mulher criada para ser a auxiliadora do homem, que Paulo se fundamenta nesse versículo de Gênesis, para construir a necessidade de diferenças de papéis entre homens e mulheres no culto público. 1 Coríntios 11, abra lá, versos 8 e 9. 1 Coríntios 11, 8 e 9. Pois o homem não veio da mulher, mas a mulher veio do homem. E o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher foi criada para o homem. Gente, não se deve supor aqui uma sugestão de importância ou de menor, algo de não importância para a mulher ou de menor valor, tampouco de capacidade inferior. O que Paulo está dizendo é que existe sim uma diferença de papéis, de responsabilidades. Fato é que primeiro Deus criou Adão, depois Eva. Deus deu a lei moral para Adão ensinar a Eva. Deus criou Eva para ser a auxiliadora e não a líder da casa. Está claro isso, gente? Quarto lugar, volte para Gênesis. Adão deu nome a Eva. Antes ele tinha dado nome aos animais, como lemos. E em Gênesis 2, 23, Adão diz: ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Dar nome à mulher é sinal de liderança, assim como pais dão nomes aos filhos. Depois da queda, em Gênesis 3:20, o homem Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Veja, ainda depois da queda, é Adão quem dá nome a Eva. A Bíblia está dizendo claramente, há um papel, uma responsabilidade do homem sobre a mulher em casa e também na igreja, que é a família de Deus. Agora vem o pulo do gato, e para mim é o principal argumento. Pastor, será que o senhor está interpretando isso certo? Você tem que estar perguntando isso. Eu acho que eu estou, pelo seguinte. Quando Satanás entra no Éden e vai tentar o primeiro casal,
Em quem Satanás chega? Hã? Ah. Por quê? Eu vou te pegar agora. Por que ele faz isso com a mulher? Elas são mais bobinhas, né? Aí o diabo foi lá na mulher. Misógino. Não é isso não. Por que o diabo foi na mulher? Por que o diabo falou, coma? Deus sabe que vocês não vão morrer. E o pior é que o safado do Adão estava do lado. E ó. Já viu o homem assim? Assistindo o Globo Esporte. Por que o diabo foi falar com Eva? Porque o diabo quis inverter a ordem natural de Deus. O diabo sabia, não é porque a mulher era mais bobinha e fácil de ser enganada, não é por isso não, gente. É porque Deus criou o homem primeiro, depois a mulher, isso demonstra papel de liderança. Deus passou a lei moral para Adão, que ensinou a Eva, isso é papel de liderança. Eva foi criada como auxiliadora do homem que é o líder, isso é liderança. Adão deu nome à mulher antes e depois da queda, isso é sinal de liderança. Aí o diabo fala, eu vou acabar com isso. O Satanás é o primeiro feminista da Bíblia. Liberdade para as mulheres, tome suas próprias decisões, mulher. E mais, faz o Adão vir junto. Mostre que você tem persuasão. Aí o diabo vai lá. Eva acha tudo agradável, gostoso, come. Adão. E o besta lá no Rios do Instagram, passando o WhatsApp. E come. Pastor, o senhor está pisando na bola. Não estou não. 1 Timóteo 2,14. Olha como Paulo entendeu essa ação de Satanás. 1 Timóteo 2,14. Paulo parece ter essa inversão de papéis em mente. O diabo inverteu o papel de liderança. O diabo calou a liderança de Adão e fez a mulher falar no lugar de líder. Paulo entendeu isso. Olha o que Paulo escreveu. 1 Timóteo 2,14. E não foi Adão o enganado, a mulher é que foi enganada. E o resultado foi o pecado. Ou você entende que o que estava em jogo era a liderança do homem ser usurpada pelo diabo e tripudiada pela mulher, e o homem ter aceitado isso no seu pacifismo desgraçado. Porque homem calado em casa é um perigo. Eu vou te mostrar por quê, daqui a pouquinho. Aí o que aconteceu? Paulo fala, não foi Adão que foi enganado, foi a mulher que foi enganada. Aí você fala, esse Paulo é um machista. Está falando que a mulher é boba, foi ela que foi enganada. Não é isso que Paulo está falando, não. Presta atenção, ele está dizendo o seguinte. Quando Eva tomou o lugar de liderança de Adão, sabe qual foi o resultado? A queda. A queda. É claro que Paulo não estava dizendo que a mulher é que foi enganada porque ela era mais inocente, mais vulnerável, mais bobinha, não. Paulo estava dizendo que Satanás induziu Eva a usurpar a liderança de Adão e diz, e não foi Adão o enganado, a mulher é que foi enganada e o resultado foi o pecado. Aí Deus desce ao jardim. Deus vai resolver o negócio. Ele viu que aconteceu uma baderna lá embaixo. Miguel, vou ter que ir lá resolver esse problema. Deus não mandou nem anjo, foi ele mesmo resolver. E quando Deus desce, como era costume na viração do dia, quem Deus chama para prestar conta? Quem comeu primeiro? Eva. Quem é que Deus chama? Cris, vem cá. Leandro, vem cá. Vem cá, Leandro. O que aconteceu aqui? Eu criei você primeiro.
Eu te dei a lei moral para você ensinar para essa mulher. Eu te dei ela como auxiliadora, você como líder. Você deu nome a ela. O diabo veio aqui, atravessou na sua frente, sei lá, no WhatsApp. Fez nada. Assistindo Globo Esporte. O que você fez, Adão? Por que Deus chamou Adão na chincha primeiro e não a mulher? Por que, gente? Porque o papel de liderança é do homem. Vocês estão entendendo o que o diabo está fazendo ainda hoje? E olha qual é o perigo de um homem calado. Sabe qual é o perigo de um homem calado? Porque num primeiro momento, ele calado deixa você fazer o que você não deveria fazer. E aí quando ele resolve falar, você lembra o que Adão falou para Deus? A culpa é da mulher que o Senhor me deu. Se alguém tiver que morrer, que seja ela. Meninas, ainda dá tempo. Não queiram um homem que não seja líder. É um perigo. Na primeira oportunidade, ele queima você. E meninas, não queiram ser líderes do lar. O diabo deita e rola. O último argumento. 7. Adão, não Eva. O nome Adão representa a raça humana. Gênesis 5, depois da queda, Gênesis 5, eu vou ler na Ara. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem. Adão, a semelhança de Deus o fez. Homem, Zacar, essa palavra aqui é Zacar, macho, masculino, e mulher, Nequebá, feminino, fêmea. Os criou e os abençoou e lhes deu o nome de Adão. A humanidade leva o nome de Adão. O homem tem um papel de liderança no lar e na igreja. E sempre que esse papel é pervertido, é usurpado, é negligenciado, o pecado vem à luz. Pois bem, de que modo Gênesis 1 e 2 pintam o homem? Qual é a versão original do homem? Ou não há? Se você juntar tudo que a gente viu até aqui, a gente pode começar a tecer as seguintes considerações na reconstrução, no resgate da versão original do homem. Primeiro, homens, prestem atenção. Você tem que compreender, homem, que o papel que Deus mesmo estabeleceu para você, homem, é a responsabilidade de liderar. Isso está muito claro no que foi exposto acima. Adão foi criado primeiro, Deus deu a Adão a responsabilidade pela lei moral no Éden, Adão tinha que ensinar a lei para Eva, Eva foi dada a Adão como auxiliadora e não como líder, Adão deu nome a Eva, a humanidade recebeu o nome de Adão, o diabo suprimiu a liderança de Adão, abordando Eva, não o homem, e Deus, depois da queda, chamou o homem primeiro para prestar contas. Biblicamente falando, portanto, não pode haver dúvidas sobre este ponto. A versão original do homem é de liderança na família e na igreja, que é a família de Deus. Alguém que se diga cristão, até poderá questionar o que eu estou dizendo, mas só vai conseguir me contra-argumentar se minar a autoridade bíblica. Você só vai conseguir dizer, pastor, o senhor está errado, se você disser assim para mim, mas a Bíblia foi escrita naquele tempo, numa sociedade patriarcal, machista, chauvinista. Se você não fizer isso com a Bíblia, não tem como você me dizer que a minha interpretação está errada. E há ainda, infelizmente, crentes hoje, que estão destruindo a autoridade da Bíblia para dizer que nada disso é verdade.
Mas a primeira coisa que a gente aprende, o papel de liderança na família e na igreja que Deus mesmo estabeleceu, foi para o homem. O homem é o cabeça do lar. A médica que fez o parto dos meus 2 filhos, doutora Darleia, foi minha ovelha em Campinas, é membro lá até hoje em São Paulo. Um dia eu conversando com ela, ginecologista, obstetra, milhares e milhares de mulheres já passaram no consultório dela. E um dia eu perguntei para ela, falei, Darleia, como é que são as mulheres que chegam no seu consultório onde os homens não lideram o lar? Ela fala, pastor, sabe o que eu tenho descoberto? Mesmo aquelas que querem ser líderes, elas gemem para que o marido assuma a liderança. É impressionante, pastor. Tem mulheres que eu prescrevo remédio para ansiedade, pânico. Se a gente conseguisse resolver o problema do homem, sendo o homem em casa, ela sararia. Eu vi isso dela. Homens, o seu papel de liderança na família. Não é para ficar estalando o dedo, dizendo, vai lá, traz a água para mim. Não é isso não. Liderança, modelar a Bíblia, ensinar a Bíblia. O melhor exemplo de líder é Jesus. Você quer aprender como ser líder da sua casa? Olhe para Jesus. Como ser líder da igreja. Como ser líder. Por isso que eu não creio no pastorado feminino. Eu não creio, apesar de haver mulheres pastoras, apesar de elas estarem de algum modo fazendo um bom trabalho, não é o padrão bíblico. Quando Paulo fala para as mulheres ficarem em silêncio na igreja, ele não está dizendo que elas não poderiam professar ou orar. Pelo contrário, ele fala que havia profetisas na igreja. Havia mulheres que oravam. Ele está dizendo, quem doutrina uma igreja são os presbíteros, são os homens. São os líderes piedosos, assim como deve ser no lar. Então a primeira coisa, você tem que compreender o papel de liderança na família e na igreja. Homens, não é à toa que eu estou chamando vocês, nós temos pelo menos 50 na escola da palavra, porque eu quero ver homens piedosos, que amam e conhecem a Bíblia, sendo homens de liderança. A Cris me perguntou ontem, amor, o que você ainda gostaria de ver no seu ministério? Eu pensei, falei, Cris, sabe qual é meu último sonho? O dia que eu vir isso, meus filhos estiverem andando sozinhos, eu quero que passe a carruagem de fogo e me leve. O dia que eu vir esta igreja, governada pela congregação, liderada por presbíteros e diáconos, e diaconisas, porque diaconisa é bíblico, mulheres que servem, e uma igreja liderada por homens que pastoreiam, que cuidam, que aconselham. No dia em que eu vir isso aqui funcionando, modelando, é hora de Deus me chamar. Se eu tiver com 60 está ótimo, eu não quero viver mais do que isso. Porque para mim o que importa é ver isso. Uma igreja onde os homens modelam o seu papel de liderança como deve ser. Isso não é machismo. Não deixe ninguém te dizer que eu sou machista. Eu não sou. Eu te dou a liberdade de perguntar à minha mulher como é que é a minha liderança dentro de casa. Ela vai te dizer. Eu não sou machista. Eu sou bíblico. E a Bíblia me ensina que o homem foi colocado em posição de liderança. E isso não torna ele melhor do que a mulher. Dá a ele maior responsabilidade. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Pergunte a Adão. Deus vai cobrar de você, homem. Deus vai cobrar de você o seu silêncio em casa, a sua falta de iniciativa nas devoções, a sua falta de conselhos, a sua falta de controle financeiro. Deus vai cobrar de você. Pergunte a Adão. Não sou eu que estou te dizendo. E sabe por que muitos de vocês, homens, estão aí no pó? Porque vocês ainda não encontraram uma maneira de pôr em prática a liderança que Deus te chamou para ter.
No dia em que você acordar, sentindo e respirando, eu estou conseguindo construir o que Deus me chamou para ser, líder desta minha casa. Eu aposto com você, eu te pago um almoço, para te dizer eu não tinha razão. Você vai estar feliz, você vai sentir o peso, você vai sentir o peso da liderança, mas você vai estar realizado, porque foi para isso que Deus nos criou macho, para pôr o peito na frente e levar as balas primeiro. E como é duro ser líder, como é duro ser líder. Mas eu estou antecipando minhas aplicações, deixa eu voltar. Então a primeira coisa, você precisa compreender o seu papel de liderança. Segundo, você tem que confessar que você fracassou como líder. Nós abdicamos o papel de liderança. Ou nós abdicamos o papel de liderança, ou nós alteramos o papel para algo opressor, destrutivo. E isso é diabólico. O seu silêncio é diabólico, a sua abdicação é diabólica, e o seu abuso de palavras, a sua violência é pecaminoso, é diabólico. Nenhum nem outro. James Dobson, psicólogo cristão de renome, fundador do Ministério Foco na Família, nos Estados Unidos, ele identificou a tremenda importância dessa verdade, a liderança do homem. Ele escreveu assim, psicólogo cristão, James Dobson. Quem nunca leu livros dele, ele é muito bom em algumas coisas, muito importante de ser lido. Ele diz, um homem cristão é obrigado a liderar sua família da melhor maneira possível. Se a sua família comprou muitos itens no crédito, a crise financeira é culpa sua, homem. Se a família nunca lê a Bíblia ou raramente vai à igreja no domingo, a culpa é sua, homem. Se os filhos forem desrespeitosos e desobedientes, a responsabilidade principal é do pai, não da mãe. Na minha opinião, diz Dobson, olha o que ele disse, a maior necessidade da América, e eu diria do Ocidente, inclusive no Brasil, a maior necessidade é que os maridos comecem a orientar sua mulher, em vez de despejar todos os recursos materiais e emocionais na mera aquisição de mais dinheiro. Fecha aspas. Soa durão o que eu estou dizendo, eu sei. Não se esqueça, eu sou homem. Eu sei o quanto é duro eu ler isso para mim mesmo. Porque eu falho nisso aqui também. Eu não sou exemplo disso aqui em muitas coisas. Mas é isto que está estampado nas primeiras páginas de Gênesis. Deus trouxe o homem ao mundo primeiro como líder. Deus confiou primeiramente ao homem o padrão moral do Éden. Foi o homem, após a queda no pecado, que Deus chamou primeiramente para prestar contas, mesmo tendo sido Eva a primeira a comer. E o diabo foi em Eva porque ele queria perverter a liderança. Portanto, embora o homem e a mulher tenham responsabilidades individuais idênticas diante de Deus, porque é isso que significa ser criado à imagem de Deus, em relação um ao outro, o homem carrega uma responsabilidade maior de liderança do que a mulher. Mas vamos ser honestos, homens, nós fracassamos. Meu pai não era um homem de conversa, e isso me cortava o coração. E eu dizia para mim mesmo, o dia que eu casar, tiver meus filhos, se tem algo que eu vou fazer é conversar. E o diabo escutou isso. E se eu não fizer o maior esforço do mundo, depois de um dia de trabalho, de aconselhamento, de leitura bíblica, de estudo, de chegar em casa e fazer o compromisso de eu ser o primeiro a conversar e puxar a língua da esposa, dos meninos. O nosso silêncio é um perigo dentro de casa, homens. Porque, num primeiro momento, o nosso silêncio permite que a mulher possa cair, como foi com Eva. E no segundo momento, nosso silêncio vai se tornar em grito. A culpa é dela.
e foi o Senhor que me deu. Se tiver que alguém morrer, que seja ela, não eu. Reconheça o seu papel de liderança. Confesse o seu fracasso como líder. E humilhe-se diante de Deus, para que Deus transforme você. Eu tinha mais a dizer, mas o tempo esgotou. Eu vou fazer isso na próxima mensagem. A gente vai voltar aqui. Eu quero terminar com a nota de Tiago 4, de 7 a 10. Tiago 4, de 7 a 10. Homens, eu digo a vocês, homens, primeiro. Portanto, homens, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Homens, que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Homens, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Faça deste texto a sua oração esta semana, homem. Deus te chamou para liderar. Meninas, caiam fora de homens que não apresentam sequer o interesse de aprenderem a ser líderes. Esse é o desenho de Deus. Na próxima vez que voltarmos ao texto, eu vou repassar isso com vocês, vou trazer outras aplicações, e aí a gente vai construir a masculinidade bíblica à luz das Escrituras. Vamos orar? Feche os seus olhos. Ó Deus, nós temos fracassado como homens. A pressão do dia a dia, a correria, o trabalho, tem nos feito calar como Adão calou. E o silêncio de Adão resultou numa desgraça que até hoje colhemos os frutos. Mas o Senhor é tão bom que nos enviou Jesus, o homem perfeito, o modelo perfeito, o cordeiro perfeito, que primeiro morreu como nosso substituto e levou sobre si os nossos pecados, inclusive o nosso fracasso como líderes, como homens, como maridos. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Jesus morreu e ressuscitou para nossa justificação, nos enviou o Espírito, e pelo Espírito nós homens podemos ser formados à imagem do homem perfeito que devemos ser em Cristo Jesus. Dê essa esperança aos homens que me ouvem esta noite, aqui e agora. Que haja quebrantamento, que haja iniciativa no coração dos homens desta igreja. Que o Senhor mesmo desperte líderes nos lares, homens de palavra e de oração. Há muito mais o que dizer sobre a liderança do homem. Se o Senhor me permitir, no próximo encontro eu trarei coisas mais práticas, mas por ora coloque no coração destes homens o desejo de serem o que eles são chamados para ser e são empoderados em Cristo Jesus para ser a medida, a estatura do varão perfeito, Cristo Jesus. Ó Deus, abençoe o jovem, o adolescente que me ouve. Abençoe as mulheres desta igreja, dê a elas esperança, fé, amor, a consciência de que o que de fato este mundo mais precisa são de homens piedosos em casa e nas igrejas. E o fruto desse discipulado produzirão mulheres auxiliadoras, corajosas, que trabalharão em todas as esferas, sobretudo no lar,
servindo para a glória do Cordeiro. Ó Deus, ensina-nos a reconstruir a identidade do homem à luz da Bíblia. A masculinidade bíblica, a feminilidade bíblica, neste mundo tão destruído, onde, como disse Timothy Keller, homem tem medo de ser homem, mulher tem medo de ser mulher, no mundo em que vivemos. Misericórdia de nós, ó Cordeiro de Deus. Opere graça. Há homens que me ouvem que talvez a primeira coisa de que precisam aqui e agora é arrepender e crer para a salvação. Ó Deus, que o Senhor mesmo atraia com graça irresistível o pecador, faça-o se arrepender e crer para a salvação, e desejar ser formado em Cristo Jesus, no novo homem, numa nova mulher, para a glória de Jesus. Opere salvação hoje à noite aqui, Pai. Nós oramos pedindo que a graça de Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito estejam sobre nós hoje e sempre. Amém.